Como é claro, ele pensava primariamente na perseguição que fora deflagrada em seus próprios dias. Porém, é possível que nós, que vivemos em aparente segurança e comodidade, cheguemos a experimentar algo do teste de fogo, da fornalha de aflição e perseguição. Tenhamos o cuidado, pois, para realmente compreendermos este versículo, entendendo exatamente o que ele nos ensina. Com essa finalidade, portanto, comecemos por alguns pontos negativos. Não lemos aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. Também não lemos: bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã, por serem indivíduos difíceis, e nem, igualmente, bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes, por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Não é nada disso. Não há necessidade alguma de ser elaborada essa ideia. No entanto, com frequência se ouve dizer de crentes que estão sofrendo perseguição inteiramente por causa de sua própria insensatez, por causa de algo em suas vidas ou em suas ações. Todavia, a promessa feita por Jesus não se aplica a essas pessoas. A sua promessa alude somente aos perseguidos por causa da justiça. Sejamos bem claros a respeito disso. Podemos atrair contra nós mesmos sofrimentos infindáveis. Podemos criar dificuldades inteiramente desnecessárias para nós mesmos, causadas por alguma tola noção a respeito da maneira de viver e testemunhar, ou então porque nossa atitude de justiça própria realmente atrai tal perseguição contra nossas cabeças. É frequente mostrar-nos ridiculamente tolos quanto a essas questões. Percebemos muito lentamente a diferença entre princípio e preconceito, e somos lerdos em entender a distinção entre ser ofensivo em sentido natural, em virtude de nosso temperamento e formação particulares, e ser ofensivo por sermos justos. Portanto, deixe-me apresentar um outro ponto negativo. Não lemos aqui: bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos. Nem lemos: bem-aventurados os perseguidos por serem excessivamente zelosos. Nosso fanatismo poderia levar-nos a ser perseguidos, mas o fanatismo jamais é recomendado pelo Novo Testamento. Existem muitas tentações que tendem por assediar-nos na vida espiritual e cristã. Algumas pessoas, mesmo quando estão em adoração, parecem pensar que precisam pronunciar o seu amém de maneira toda própria, ou repetir esse versículo com frequência, pensando ser isso um sinal de espiritualidade. Às vezes, elas tornam-se incômodas e caem em dificuldades por esse motivo. Ora, tais atos não são recomendáveis de acordo com as Escrituras, pois tratam-se de uma falsa noção a respeito da adoração. O espírito de fanatismo também leva muitas pessoas a caírem em frequentes e graves dissabores. Lembro-me de um pobre homem que não somente atraiu o sofrimento contra si mesmo, mas até contra sua esposa, em razão de seu zelo exagerado. Ele mostrava-se
excessivamente zeloso, não levando em conta certas injunções baixadas pelo próprio Senhor Jesus, mas era por demais precipitado no seu testemunho. Ora, devemos ter o cuidado para não atrairmos contra nós mesmos um sofrimento desnecessário. Convém-nos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Que Deus nos guarde de sofrer qualquer um dentre nós por havermos esquecido desse conselho. Em outras palavras, não lemos aqui: bem-aventurados os perseguidos por estarem fazendo algo de errado ou porque eles mesmos estejam alimentando alguma atitude errônea. Lembre-se de como Pedro exprimiu sabiamente esse ponto. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Mas podemos notar, por igual modo, que Pedro situou outros indivíduos na mesma classe dos assassinos, dos ladrões e dos malfeitores. E assim continuou dizendo: ou como quem se intromete em negócio de outrem, como está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Quero agora acrescentar outra negativa, mas de categoria diferente das anteriores. O nosso texto nem ao menos quer dizer: bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. Tal conceito é um tanto sutil e devemos cuidar para não adotá-lo. Assevero que há diferença entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido devido à defesa de alguma causa. Sei que esses dois aspectos por muitas vezes se tornam um só, e que muitos mártires e confessores sofreram, ao mesmo tempo, por causa da justiça e porque defendiam alguma causa. Não se segue, entretanto, que as duas causas sejam idênticas. Ora, penso que essa é uma das distinções vitais que devemos considerar exatamente no presente momento. Segundo penso, nesses últimos 20 anos têm surgido alguns homens, alguns deles sobejamente conhecidos, que têm sofrido por motivos religiosos, tendo sido lançados na prisão ou mesmo em campos de concentração. Contudo, não sofreram por causa da justiça. Precisamos ter o cuidado de saber fazer a distinção exata. Sempre haverá o perigo de desenvolvermos uma atitude de mártir. Algumas pessoas parecem ansiosas por sofrer o martírio, quase chegam a cortejá-lo. Ora, não era isso que o Senhor falava. Por semelhante modo, precisamos entender que essas palavras não apontam para o sofrimento provocado por motivos político-religiosos. A simples verdade é que, na Alemanha nazista, houve crentes que não somente estavam preparados a viver e a pôr em prática a sua fé cristã, mas que também pregavam ao ar livre sem serem molestados por isso. Por outro lado, também sabemos que houve crentes que foram deixados nas prisões ou em campos de concentração e deveríamos averiguar por qual motivo isso lhes aconteceu. Ora, penso que quando observamos essa distinção, geralmente descobrimos algum fator político por detrás do que sofreram. Nem preciso explicar que não estou aqui tentando defender o nazismo, mas busco relembrar os crentes a fazerem essa distinção vital. Se você ou eu começarmos a misturar assuntos políticos com os nossos assuntos religiosos, então não nos deveríamos surpreender se começássemos a ser perseguidos. Porém, afirmo que isso não é a mesma coisa, necessariamente, que ser perseguido por causa da justiça. Antes, tal perseguição reveste-se de natureza inteiramente diversa, sendo esse um dos maiores perigos com que nos defrontamos,
quando não sabemos discriminar entre as duas coisas. Na China ou no continente europeu, há crentes que nesses nossos dias estão enfrentando esse problema de forma extremamente aguda. Mas estão eles defendendo alguma causa ou motivados pela justiça? Afinal, eles têm os seus pontos de vista políticos e também as suas ideias.